Fala galera, Senhor Biologia na área para mais uma aula para você aqui. Hoje vamos falar de ecologia, hein? Um dos assuntos que mais caiu na história do Enem. Ecologia. Especialmente vamos falar da dinâmica de populações. Mas antes de tudo eu quero pedir para você que está assistindo essa aula aqui no YouTube, que se inscreva no meu canal. Você ao se inscrever vai ajudar o YouTube a entender que o que eu estou falando aqui é importante e valioso para você. Isso melhora as minhas métricas no YouTube. E clica também no sininho, que aí você vai receber notificação, porque eu tenho aula nova toda segunda-feira. Só conteúdo de biologia bacana e importante para você. Então vamos lá. Eu produzo uma aula bacana para você e você retribui se inscrevendo e clicando no sininho. Eu te ajudo e você me ajuda, né? Vamos lá então. Ajuda o profissional da internet, ajuda o professor da internet. Pessoal, vamos falar da dinâmica de populações. Primeiramente, população, conceito básico em ecologia. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, mas só isso não define população. É o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em um mesmo local e em uma mesma época. Por exemplo, a sua cidade aí, se você mora em São Paulo, a população de São Paulo hoje é diferente da população do Rio de Janeiro. Ou seja, os lugares são diferentes, as populações são diferentes. População de ser humano. Perceba que o local é importante. Da mesma forma, a população em São Paulo hoje é diferente da população de São Paulo em 1920. Perceba que a época também é importante. São populações diferentes. Porque o que se estuda quando a gente fala de população? A gente estuda quantos indivíduos existem naquela população. E como a gente tem uma área determinada, esse indivíduo por uma área determinada é a densidade populacional. Outra coisa, como que é a taxa de crescimento desta população? Ou seja, quantos indivíduos nascem, quantos indivíduos morrem ao longo de um determinado período de tempo? Tudo isso são assuntos da dinâmica de populações. Dois pontos importantes aqui no quadro, hein? Quando a gente estuda dinâmica de populações. Um deles é a densidade populacional. Toda população de ser vivo, seja ela aquática, seja a população terrestre, ela pode ter a sua densidade medida. Se estamos falando de indivíduos terrestres, a densidade é medida pelo número de indivíduos dividido por área. Lembrando que área é ao quadrado, metro ao quadrado, quilômetro ao quadrado. Então, quando a gente achar a densidade, a gente vai achar um número por metro ao quadrado ou quilômetro ao quadrado, beleza? Agora, se o indivíduo ele é aquático, ele vive na água, e aí nós temos então o número de indivíduos sobre volume. Aí o valor que você vai encontrar vai ser cúbico. Por exemplo, X indivíduos por metro cúbico ou quilômetro cúbico, que seria muito grande, né? Normalmente seria metro cúbico. Ok? Então, atenção, densidade, número de indivíduos por área. Portanto, quando você analisa, por exemplo, o estado do Amazonas, ele tem uma densidade populacional baixíssima. Por quê? Porque a maior parte do estado não é povoada. Quando você pega, por exemplo, Copacabana, no Rio de Janeiro, como tem prédios pra caramba ali, é uma área extremamente cheia de prédios, um indivíduo morando em cima do outro, a densidade populacional de Copacabana, no Rio de Janeiro, é altíssima. Águas Claras, no Distrito Federal, densidade altíssima. Dessa mesma forma, a gente pode trazer para a natureza, tanto ao analisar a população de animais, como também por analisar a população de plantas. Por exemplo, um agricultor, um produtor, um cara que vai criar gado, um pecuarista, ele vai ter que plantar o capim. Ele tem que saber qual o poder nutricional daquele solo, quantos pés de capim cabem naquele solo, e dessa forma eu consegui calcular quantas cabeças de gado eu posso ter naquele pasto meu. Então eu tenho que saber a dinâmica populacional do capim para saber quantas cabeças de gado eu posso colocar ali. Ou no ambiente natural, quantos indivíduos, quantos gafanhotos uma determinada área natural, uma floresta, suporta sem que ela seja destruída. É muito importante eu entender a dinâmica de populações dentro de um estudo de ecologia. Um ponto extremamente importante, que é o ponto central dessa nossa aula aqui, para entender a dinâmica de populações, é a taxa de crescimento. E a taxa de crescimento pode ser avaliada de duas maneiras. Uma é a taxa de crescimento absoluta, TCA, e a outra é a taxa de crescimento relativa,
TCR. A taxa de crescimento absoluta, ela me mostra quantos cresceu de indivíduos em determinado tempo. Ela não mostra só a quantidade, mas quanto que cresceu em um determinado ambiente. Por exemplo, imagina que eu tenho ali um tanque que é cheio de ameba. A ameba é um protozoário. E eu avalio ali a cada ml que eu pego ali uma gotinha, meço 1 ml, quanto protozoário tem ali. Eu descobri que em um determinado momento eu tenho 1.500 protozoários. Aí eu vou 2 horas depois e faço a mesma medida e descubro que eu tenho 4.500 protozoários. Então perceba, no período de 2 horas, que é o meu tempo, eu tinha uma população inicial de 1.500 e uma população final de 4.500. Qual que é a minha taxa de crescimento absoluto? Eu pego 4.500 menos 1.500, dá 3.000. Dividido pelo tempo de 2 horas, dá 1.500. Ou seja, neste meu período de 2 horas, a taxa de crescimento da população desse protozoário foi de 1.500 indivíduos. Agora, a taxa de crescimento relativo ela é muito importante para me dar uma proporção de porcentagem. Qual que é a taxa de crescimento real? Quem está crescendo mais? A população A, a população B. Eu pus esses números aqui, ó, por exemplo, a seguinte situação. Eu tenho uma colônia de bactéria. Eu estou verificando o quanto que está crescendo de bactéria, por exemplo, na garganta de um paciente. Eu tenho 2 crianças, eu estou avaliando elas, eu sou um médico, estou fazendo uma pesquisa, eu estou avaliando o crescimento de bactéria na garganta de uma criança e na outra. Na população 1 é uma criança, a população 2 é outra criança. Veja bem, na população 1, por exemplo, eu tenho no momento inicial 10.000 bactérias. Beleza. Ao se passar 4 horas, eu vou avaliar ali e eu vou encontrar 40.000 bactérias. Joia! O que eu posso perceber nisso aí? Se eu fizer as continhas aqui, a taxa de crescimento absoluta, eu tenho que, nesse período de 4 horas, eu tive um aumento de 7.500 bactérias nessa criança. Na população 2, eu tenho, no momento inicial, 200.000 bactérias. 4 horas depois eu vou avaliar, eu tenho 600.000 bactérias. Quando eu faço a taxa de crescimento absoluto, eu vejo que eu tenho um crescimento de 100.000 bactérias. Então, na criança 1, cresceu 7.500. Na criança 2, 100.000. Mas e aí? Qual criança está correndo mais risco? Eu tenho que verificar onde as bactérias estão crescendo com a taxa de crescimento maior. Se é na criança 1 ou se é na criança 2. Por isso é importante a taxa de crescimento relativo. Olha só como que é a conta. Quando eu mostrar aqui para vocês, você aperta o pause e faz as contas aí e vê se vai dar certo. Olha só, o que eu tenho? Eu pego o número de indivíduos no final do processo, subtraio pelo número de indivíduos inicial e divido pelo número inicial. Na conta aqui da população 2, eu vou pegar 600.000 indivíduos menos 200.000 indivíduos e divido por 200.000 indivíduos. Aí eu pego esse resultado e divido pelo tempo que é de 4 horas. Da mesma forma eu faço com a outra situação ali. Você vai encontrar o seguinte resultado. A taxa de crescimento relativo na criança 1, que é a população 1, que teve um crescimento absoluto de 7.500, ela está tendo uma taxa de crescimento de 0,75. E na criança 2, que teve esse aumento aqui absoluto de 100.000, ela está tendo uma taxa de crescimento de 0,5. Ou seja, a criança 1 está correndo mais risco. Por quê? Porque a população de bactéria está conseguindo crescer mais rápido nela. A criança 2, provavelmente o sistema imunológico dela está conseguindo vencer a bactéria e a bactéria está crescendo numa taxa menor. Ou seja, daqui a 4 dias, 5 dias, essa criança 1 pode estar com mais sintomas, ou seja, com sintomas mais graves do que a criança 2. Está vendo a importância de você entender a taxa de crescimento relativo? Isso é muito valioso no estudo da dinâmica de populações. Tanto para a ecologia quanto para a medicina, é muito importante isso aí. Então, galera, faça suas anotações, que na próxima aula nós vamos falar agora dos fatores que influenciam no crescimento populacional. Fica ligado que tem mais, hein? Um abraço!